Ficar em casa é um ato de amor. Não saio de casa. Salve, minha galera! Como estão vocês? Tudo na paz? Todo mundo em casa, trancado? Tá lindo isso. Olha só, a aula de hoje é sobre o iluminismo. O iluminismo que, como sabemos, foi um movimento que surge na Europa por volta do século XVI e XVIII e que tinha alguns princípios. Na aula de hoje, veremos algumas ideias sobre o que foi o iluminismo, alguns de seus principais teóricos e o que o iluminismo criticava. Vai ser massa! Bem, o iluminismo, qual cenário ele surge? Existia na Europa um regime chamado absolutismo, no qual a figura do rei ele tinha poder absoluto sobre tudo. Para vocês terem ideia, o rei tinha tantos poderes que ele não tinha leis escritas. O que ele dizia era o que ele dizia e fim de papo. O mercantilismo era uma prática comercial também, consistia numa nação que ela deveria comprar mais e vender menos. Existia a intolerância religiosa, uma sociedade estamental, ou seja, sem uma mobilidade social, na qual o indivíduo, se ele nascia pobre, ele morria pobre, não tinha alternativa para a vida dele, e uma desigualdade jurídica. Algumas ideias defendidas pelo movimento. Dentre elas, podemos citar a questão do liberalismo político e econômico, ou seja, maior liberdade para a política e para a economia, uma tolerância religiosa, uma liberdade de expressão, um incentivo à educação e uma igualdade jurídica, o princípio de que todos eram iguais perante a lei. Para vocês terem ideia, nesse período aí, as pessoas existia julgamento diferente para o pobre e para o rico. Sempre os pobres tinham um direito negado, sempre os pobres tinham pouca colocação também, pouca representatividade. O principal cara a criar essas ideias de divisão dos poderes foi o cara chamado Montesquieu. Montesquieu criou um livro chamado O Espírito das Leis, no qual ele dizia o seguinte, em que deveria haver uma divisão de poderes. Como assim? Como assim uma divisão de poderes? O poder concentrado na mão do rei ficava um poder muito ilimitado. E era necessário dividir em três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Acreditando ele que dessa forma iria acabar com a corrupção. Ué, e no Brasil isso acabou a corrupção? Você dividindo em três poderes? Fiquei confuso. Faça uma reflexão aí. Outro cara foi um cara chamado Voltaire. Voltaire escreveu as chamadas Cartas Inglesas e Cândido, que além de textos diversos para a chamada enciclopédia, que era um conjunto de livros que retratavam a filosofia iluminista. Ele também era um grande crítico da Igreja Católica e defensor das liberdades individuais. Critica o absolutismo de direito de divino e prega a participação da burguesia no governo. E por fim, de todos eles, o mais importante talvez, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele escreve um livro chamado O Contrato Social e o Emílio. Com essas ideias de Rousseau, a ideia era de que o indivíduo faria um pacto com a sociedade. A sociedade seria baseada na justiça, na igualdade e na soberania do povo. Então, galera, por enquanto é só isso aqui mesmo. Claro que tem mais filósofos iluministas, mas vamos nos limitar por aqui. Bye bye, bons estudos e fiquem em casa. Valeu!